Aula 3 do nosso treinamento 100% gratuito para te tirar do zero e para te levar para um nível avançado. Então, bora para a aula. Nessa aula você vai aprender sobre tendências, linhas de tendências, canais, tanto em tendências quanto canais lateralizados e como que a gente vai lidar dentro de cada situação. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe tendência e linha de tendência, tá? Então qual que é a diferença de uma tendência para uma linha de tendência? Então olha só, aqui ó, eu vou criar um esboço aqui para vocês entenderem a linha de raciocínio. Aqui eu tenho uma tendência. O gráfico aqui, se a gente bate o olho, nitidamente ele está subindo. Então, tendência é isso. É isso que eu bato o olho e identifico a região. Isso é tendência. Mas dentro de uma tendência, podem existir várias linhas de tendência. Como, por exemplo, dentro dessa tendência que eu esbocei aqui, a gente poderia ter algumas, ó, linhas de tendências de alta. E como é que a gente identifica linhas de tendência? Ó, linha de tendência de alta. Aqui teve um canalzinho de baixa. Então, como é que a gente identifica as linhas de tendência, tá? A gente basicamente vai buscar um padrão em V ou em um V invertido, aonde a gente vai juntar dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2. Ponto 1 e o ponto 2. Nas tendências de baixa, a gente vai juntar topos descendentes. Na tendência de alta, a gente vai juntar fundos ascendentes. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer para identificar o início de uma linha de tendência, tá? Então, imagina comigo, mercado, ele subiu, caiu, veio até esse ponto e aqui ele retoma o movimento dele de alta. A partir daqui, ó, eu consigo, juntando esses dois pontos, essas duas extremidades, eu consigo identificar uma linha de tendência, a formação dela. Então a gente vai acreditar que quando esse mercado ele cair aqui, ele vai retomar esse toque e vai respeitar essa linha de tendência. Então é dessa forma que a gente identifica o início dela, né? Porque é muito fácil eu chegar aqui, ó, e traçar uma tendência, uma linha de tendência que já aconteceu. Como por exemplo essa aqui, ó. Nitidamente, essa linha de tendência ela já aconteceu, juntando, ligando esses fundos. Quer dizer que porque ela já aconteceu que ela não vai mais ter serventia? Não, ela ainda assim pode ter alguma serventia para mim no futuro do gráfico, ou se ela rompe e volta para tocar as costas dessa linha, né? De que forma? Ela rompe aqui e volta e toca as costas dessa linha, por exemplo. Ainda assim pode ser válido eu utilizar ela como referência dentro de uma operação, né? Mas a gente tem que aprender mais do que só traçar ela depois que ela já aconteceu, a gente tem que aprender a identificar. E para identificar é muito simples, igual eu mostrei para vocês. A gente precisa necessariamente de um padrão em V, tá? Eu vou ver aqui, ó, se eu acho algum gráfico que possua o início de uma linha de tendência para que a gente possa estar traçando. E o que eu quero de você? Terminou essa aula, eu quero que você vá para o gráfico e trace várias linhas de tendência que você identificar dentro do gráfico. Imagina aqui comigo agora o seguinte, ó. A gente já consegue ver, ó, que nesse movimento pequenininho, o mercado ele já está subindo e caindo menos do que está subindo, ó. Então aqui, mesmo que pequena, a gente já pode traçar uma linha de tendência. Mas como ela está muito pequena ainda, a gente não vai operar esses toques. Mas imagina comigo que o mercado ele faça esse movimento, tá? Eu já consigo usar essa linha de tendência aqui como referência para quando o gráfico ele voltar, certo? Então aqui eu poderia ter uma entrada muito assertiva, tá bom? Tendo algo que a gente chama de confluência, que eu vou ensinar em uma próxima aula para vocês, que é quando a gente junta as duas análises em uma só. Então, para identificar a linha de tendência é muito fácil. Eu preciso juntar topos e fundos ascendentes ou descendentes. Então, eu quero que, assim que essa aula acabar, você abra vários gráficos e trace para exercitar isso várias linhas de tendência. Então, ó, aqui eu tinha uma linha de tendência de baixa, tracei ela. O que nós temos aqui, ó? Matheus, eu acho que aqui tem uma linha de tendência de alta. Então a gente vem aqui e traça essa linha de tendência de alta. Aí sempre vem aquela dúvida, Matheus, eu traço no pavio ou eu traço no corpo? A gente sempre vai traçar
com base aonde mais tocou, tá bom? Então, essa linha de tendência ela pode sempre estar sendo ajustada, ó. Aqui, ó, nitidamente, uma tendência de alta. Então, como é que nós traçaríamos ela? Pegaríamos aqui os fundos e ligaríamos aqui. Então, eu quero que assim que a aula acabar, você busque traçar várias linhas de tendência de alta, várias linhas de tendência de baixa, para que você consiga exercitar a identificação dessas LTs, né? Dessas linhas de tendência, tá? E sim, em alguns casos vai romper, obviamente, ó, como por exemplo aqui, ó. Formou, foi lá embaixo, voltou, tocou, retraiu e depois rompeu, né? E aí depois voltou e respeitou o toque dela aqui atrás. Então, eu quero que você pratique o traçamento das linhas de tendência. Então, vamos lá. Linha de tendência de baixa, LTB. Só existe linha de tendência de baixa acima do preço, como aqui, ó. O preço está abaixo da linha. Se eu for traçar aqui, galerinha, um canal, né? Então eu duplicar essa linha de tendência e botar aqui embaixo, ó, que teve referência, percebe, ó? Tocou e respeitou, tocou e respeitou, tocou e respeitou, tocou e respeitou. Aqui rompeu e voltou para dentro, né? Então foi um falso rompimento. Essa linha que fica abaixo, por mais que tenha a inclinação de uma linha de tendência de baixa, ela não é considerada linha de tendência de baixa. O nome correto dessa linha é linha de retorno, tá bom? Ela é uma linha de retorno que forma um canal. Então, o canal, ele é composto por uma linha de tendência de baixa ou de alta, mais uma linha de retorno. Então, um canalzinho de alta, como é que ele seria composto, um canal de alta, tá? Eu tenho aqui, ó, o mercado movimentou, identificou a linha de tendência. Aí ele vai lá, estica, cai. A partir daqui, eu consigo criar um canal de alta. Então, ó, junto esses pontos aqui, eu tenho um canal de alta, composto por uma LTA, linha de tendência de baixa, a linha de tendência de baixa. O preço sempre fica acima da linha, né? Dito isso, essa aqui, ó, ela é uma linha de retorno. Então, existem algumas diferenças. Na prática, não vai fazer tanta diferença o termo técnico, desde que você saiba traçar corretamente, tá? Mas é importante que você aprenda corretamente aí. Olha só. E aí a gente precisa ficar atento também ao rompimento desses canais, ao rompimento dessas linhas de tendência, porque a partir do momento que o mercado ele rompe, ele quebra essa estrutura, tá? E ele rompe uma linha de tendência, como aqui, ó. Ele estava dentro dessa tendência de baixa que formou esse canal de baixa. E agora o que que a gente percebe? Ele está rompendo ela, saindo daqui de dentro. Então o que que nós podemos fazer a partir daí? Aguardar o início de uma linha de tendência de alta. Então olha só, aqui pode ser uma possível linha de tendência de alta. Então eu já posso vir aqui e fazer, realizar, tá? Esse traçamento. Então vamos lá, ó. Já posso estar realizando esse traçamento dessa linha de tendência de alta aqui. Aí, óbvio, eu posso trabalhar várias coisas em conjunto, né? A gente já aprendeu lá na nossa aula 1 a traçar suporte e resistência. Então, ó, aqui, ó, nitidamente, a gente tem um suporte muito forte que agora possivelmente vai ser uma resistência muito forte. Então, pode ser que agora o preço ele faça o quê? Ele toque aqui nessa linha de tendência e retome. Aí imagina se o preço ele volta exatamente nessa região. Que operação forte nós não teríamos, né? Nas costas dessa linha de tendência de baixa e no toque dessa linha de tendência de alta. Então é basicamente isso, galera, que vocês precisam entender para operar com linhas de tendência, tá? A gente vai sempre buscar esse padrãozinho, ver aqui. E outra coisa muito importante, que eu levo em consideração nas minhas análises, operando com linhas de tendência e canais, tá? Eu prefiro operar linhas de tendência somente com confluências, porque opções binárias, quando a gente opera em M1, em M5, é um gráfico extremamente ligeiro, é um gráfico extremamente rápido, com muito ruído. Então pode ser que frequentemente a linha de tendência que tu traçar aconteça isso aqui, ó. Faz um pequeno rompimento e volta, faz um pequeno rompimento, um falso rompimento e volta. Então pode acontecer que isso aconteça com bastante frequência.
porque é um gráfico com muito ruído. É um gráfico extremamente rápido, gráficos de 1 minuto, de 5 minutos. Então, eu, Matheus, só gosto de operar linhas de tendência quando, né, a gente tem confluências junto. Matheus, o que que é uma confluência? Uma confluência é quando eu tenho dois ou mais fatores mandando eu fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tinha uma resistência muito forte, que vocês já aprenderam o que que é, e aí o mercado aqui, ó, ele começa a formar uma linha de tendência. E aí ele faz isso aqui, ó. Eu tenho o quê? O, o reteste aqui, que vai ser um throwback, né? Um pullback de alta. E além desse reteste do throwback, eu ainda tenho a linha de tendência. Então aqui eu tenho uma confluência, eu tenho duas coisas me mandando comprar. E quando você utiliza essas ferramentas, essas técnicas em confluência, você se torna ainda mais assertivo, tá? E olha só a precisão do nosso traçamento. Como eu disse, eu só pego linha de tendência em confluência. Mas olha só, realizamos o traçamento, o mercado, o que que ele fez? Ele rompeu a linha de tendência, porque já estava bem saturada, né? Ele respeitou ela aqui várias vezes, como a gente pode ver. Respeitou essa linha de tendência, esse canal por um bom tempo aí, respeitou bem bonito. E quando ele realiza o rompimento, o que que ele fez? Realizou o rompimento, e voltou num reteste da linha de tendência. Então, o pullback e o throwback que vocês aprenderam lá na aula de suporte e resistência, ele também funciona em linhas de tendência, como vocês puderam ver aqui. Assim que voltou no reteste da linha de tendência, foi uma operação vencedora aí, esse throwback, esse pullback de alta. E essa foi a nossa aula de linhas de tendência e canal. Canal é extremamente fácil, galera, de identificar. Basicamente, se eu vejo que está respeitando aqui, ó, de forma paralela, eu duplico essa linha, crio uma linha de retorno e boto aqui embaixo, tá bom? E é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente pode sim estar operando, se a gente identifica um canal muito forte, a gente pode estar operando cada toque desse aqui até que a gente leve um loss e depois a gente para. Mas acredito que, operando dessa forma, até que chegue no momento do rompimento dessa linha de tendência, você consegue ter uma boa assertividade, ganhar aí, por exemplo, uma, duas, três, quatro vezes, né? Aqui não chegou a bater, até que a gente teve aqui, ó, um rompimento. Então, pratique muito o traçamento das linhas de tendência, para que você possa ficar um expert nisso aqui, como diz o nome do nosso treinamento, Trader Expert, para que você possa virar um expert nessa técnica e fazer muito dinheiro operando linhas de tendência. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like maravilhoso, fechou? Tamo junto e até o nosso próximo vídeo.